Deixa aqui. Boa noite, galera do Zoom, boa noite, galera do Instagram. Estamos começando aqui um bate-papo muito gostoso. Vamos falar um pouquinho diretamente, né, com as mamães, com os papais, com as vovós. Nós vamos dar algumas dicas especiais aqui de como a aromaterapia pode ser tão valiosa na rotina dos pequenos, ainda mais numa época como essa, né? Como uma época de inverno aqui. Não sei onde você mora, não sei onde você está, mas aqui, região sul, complicado, friozão, e a gente tem que estar cuidando, né, da imunidade dos nossos pequenos. Estou ao vivo no Instagram, estou ao vivo no Zoom, né? Então mandem aviãozinho, convida a sua equipe para estar aqui, que nós vamos falar de um assunto muito importante e mostrar de forma muito leve e tranquila como é que a gente pode inserir isso na rotina das crianças. Para quem não me conhece, se você é convidado, seja muito bem-vindo. É um prazer gigante te receber aqui nessa noite de quinta-feira. Vou falar um pouquinho rapidamente sobre mim. Galera, quem estiver entrando aí, pode fechar os microfones, que aí a gente consegue dar seguimento. Renata, vai fechando os microfones do pessoal aí para não atrapalhar. Ó, temos pessoas do Paraná aqui no Instagram. Só ir fechando o microfone de todo mundo. Quem puder se sentir à vontade, por gentileza também, abra a sua câmera, porque é muito bom poder falar conectando, olhando nos olhos, né? A gente consegue passar a mensagem de forma mais assertiva. Então, muito boa noite. Eu sou a Aline Autoral, sou aqui do Rio Grande do Sul, de Bento Gonçalves, interior do Rio Grande do Sul, de uma cidade muito fria. É um prazer estar conversando aqui com vocês. Eu sou fisiologista, sou uma educadora física de formação base, sou especialista em fisiologia do exercício, mestre e doutora em ciência do movimento humano, especialista em dor e por muito tempo fui proprietária de uma clínica onde eu atuava especificamente em dores e sempre procurei soluções naturais para todos os meus pacientes. Eu também sou mãe de um menino maravilhoso chamado Gabriel, de 8 anos, o qual se beneficia muito por todo o conhecimento que eu trago para casa de aromaterapia e o qual hoje não faz uso de nenhum medicamento tradicional alopático, né? O Gabriel é tratado única e exclusivamente com aromaterapia. O Gabriel é uma criança atípica, grau 1 de suporte, né? E a gente vem desenvolvendo aí uma rotina fantástica todos os dias. Eu também tenho muitos pacientes que são mãe, eu tenho muitas pessoas às quais eu ajudo com rotinas dentro da aromaterapia e principalmente cuidando da família, né? Sempre que uma pessoa me procura para alguma coisa mais pontual, o que é bom para isso, para aquilo, para o meu filho, eu sempre digo para a gente ter um olhar para a família inteira, né? E esse olhar vai direcionando e vai fazendo com que a gente trabalhe com protocolos para toda a família, porque inserir a aromaterapia na vida das pessoas é valioso demais. E quando a gente fala de criança, tem alguém aqui querendo participar da minha live do Instagram. Gente, depois, tô ao vivo aqui no Zoom, manda ver aí, entra no Zoom. Quando a gente fala de criança, gente, principalmente dentro da aromaterapia, mas em qualquer questão, né, qualquer uso, qualquer coisa que você vai integrar na vida da criança, qualquer coisa que você vai colocar na rotina dela, os cuidados são basicamente os mesmos. Os cuidados são basicamente os mesmos. Então, quando você me perguntar, a criança pode usar óleo essencial? Criança pode ingerir óleo essencial? Criança pode passar na pele? Como é que faz com criança? Todo cuidado que a gente tem desde que nasce um bebezinho, você não passa qualquer coisa na pele de um bebê, porque pode dar alergia, né? Porque pode dar uma reação. Você não dá qualquer coisa para um bebê, nada para um bebê comer. E para uma criança, praticamente nada para ela ingerir até que ela desmame totalmente e comece a introduzir alimentos sólidos, né? Não é isso? Então, na aromaterapia é a mesma coisa. O cuidado que você tem com uma criança, em qualquer requisito, você vai ter um cuidado na aromaterapia também. Você, nos primeiros anos de vida, não vai utilizar de forma interna. Você vai ter muito cuidado na forma tópica, porque não é qualquer coisa que a pele da criança aceita, por ser um órgão, né? E eu não sei se vocês sabem disso, mas a pele é o nosso maior órgão, contém as nossas principais unidades de ligação e neurológica, de sistematização, tá em amadurecimento quando o bebê nasce. Então não é qualquer coisa de qualquer forma que você pode passar.
É simples a explicação, né? Todos os órgãos e todos os sistemas estão amadurecendo, estão maturando, né? E você precisa ter esse entendimento, né? Por que a gente não coloca, e eu falo muito nas minhas lives, o pessoal acha engraçado, o difusor na fuça de um bebê, né? Não coloca nas fuças dele, dentro do berço. Se a criança não dorme, enfia o difusor nas fuças querendo que ela vá dormir. O que você vai fazer é uma grande reação alérgica, porque essa criança não está ainda com o sistema respiratório e olfativo preparado para uma substância tão pura, né? Então você vai afastar do berço, colocar pertinho, vai aromatizar aquele quarto, porque isso já vai surtir um grande efeito. Quando você for fazer uma massagenzinha no pé, uma massagenzinha na barriga, para cólica, né, com dificuldade para dormir, você vai estar atento às diluições, às tabelas de diluições. Quanto mais diluído no início da vida, melhor. E sola do pé, principais receptores de crianças estão na sola do pé. Então, utilize a sola do pé, é menos invasivo, é mais eficaz e não vai ter risco de reação nenhuma. Então, bebês até 2 anos, solinha do pé. Utilize os óleos essenciais na sola do pé e de forma aromática com o difusor no ambiente e não nas fuças da criança. Então, todo cuidado que você tem com qualquer coisa, você vai ter com aromaterapia também para criança. E a do Terra é tão especial, a do Terra é tão maternal, que ela desenvolveu, deixa eu achar aqui, uma linha Kids. Uma linha toda, já com mix de óleos e já diluídos. Todos eles diluídos na forma segura que eles têm que estar diluídos, né? Esse que eu tenho na mão aqui é o Tinker, é o Mix Atenção. Foco muito bom para crianças com dificuldade de atenção, com TDAH já diagnosticados, né? Com crianças mais hiperativas. Eu uso bastante aqui em casa com o Gabi, mas a vantagem da linha Kids é que ela já está diluída e já está passível de manipulação. Eles podem manipular, não tem mistério, não tem problema, não tem nenhum risco, porque ela está bem diluída. Porém, todavia, contudo, quando passou ali dos 4, 5 anos, seguindo a norma da tabela de diluição, essa linha começa a ficar um pouco menos eficaz, porque ela está muito diluída. E aí a gente começa a ter que aprender a manipular outros óleos, outras diluições, para poder cuidar das crianças, né? Das nossas crianças. O que normalmente acomete uma família com crianças, né? Vamos falar de crianças típicas primeiro, depois eu entro em crianças neuroatípicas, né? Gripe, resfriado, nariz escorrendo, principalmente no sul, né? Fungo, micosezinha, mancha, coceira. Não são as coisas que a gente mais se preocupa? Tosse, né? Tosse que não vai embora nunca. Essas são as coisas que a gente mais se preocupa. Batida, corte, que vai acontecer, porque eles vão brincar e a gente não pode impedir disso, né? E para tudo isso a gente tem soluções naturais. A gente não precisa correr na farmácia, comprar medicamentos. A gente pode cuidar a partir da nossa caixinha mágica, né? Quem não conhece e é convidado aqui, nós temos uma caixinha mágica com 12 óleos essenciais e que podem substituir todos os remédios que você tem na farmácia. Absolutamente todos, sem efeito colateral nenhum. Então, uma criança começa a vida dela já com soluções naturais. Hoje a minha ideia aqui era focar para vocês em 2 produtos principais que você, mãe, que você, avó, que você não pode ficar sem na sua casa. E falo com muita propriedade e para qualquer idade, gente. A partir dos 2 anos de idade, então, não pode faltar em casa. O primeiro deles é o Brief. Eu não sei se vocês conhecem esse produto, mas ele é um mix de óleos essenciais da do Terra. A do Terra mesmo deixou esse mixinho prontinho aqui para trabalhar as questões de vias respiratórias, vias aéreas, desobstrução, rinite, sinusite, rinocinusite, bronquite asmática, bronquite crônica e asma e suas cronicidades. Esse cara aqui, as características e as substâncias químicas que a gente tem aqui dentro, elas são capazes de chegar até o interior, passarem a membrana celular, porque o óleo essencial ele tem a propriedade de ultrapassar uma membrana celular e agir no interior da célula.
ele vai entrar lá na unidade pulmonar chamada alvéolo. Não sei se vocês lembram da escola de biologia, mas nós temos uma unidade dentro do nosso pulmãozinho que chama alvéolo e ela é responsável pelo movimento natural de abrir e fechar, empuxar e expelir de forma natural o ar. E o que acontece com um asmático? Principalmente uma criança que ainda não tem consciência ligada, né, ao processo respiratório tão fortemente como um adulto, apesar de ser um movimento autônomo. A criança, ela consegue expirar, mas ela não consegue respirar. Ela inspira, mas ela não consegue pôr para fora. E vai gerando uma ansiedade absurda. O que este componente... Oi, caiu aqui. O que esse componente faz? Ele permite que o alvéolo, que é a tua unidade pulmonar, faça o movimento natural de abrir e fechar, puxar, expelir, puxar, expelir, agindo a nível celular. Por isso é um óleo preventivo. Crianças, mamães, não precisa esperar a criança ter asma, não precisa esperar a criança ter bronquite ou ter uma sinusite ou algo do nível. Já começa a usar o Brief antes que algo assim possa vir a acontecer. Porque o que a aromaterapia, principalmente na questão infantil, tem de tão maravilhosa e tão diferente da alopatia é a questão preventiva. Nós podemos prevenir que os nossos filhos vão desenvolver doenças respiratórias. Vocês têm ideia do quanto isso é valioso? Eu chegar aqui e dar um relato para vocês de que o meu filho é asmático desde que nasceu e que o pediatra dele me disse, com todas as letras, de que ele usaria bombinha de Aerolim como preventivo pro resto da vida e que nas crises ele ia fazer uso de Predzin e que é possível, né, que é a prednisolona, que é um corticoide, né, e que se possível eu fizesse um uso sistemático e contínuo de um antihistamínico. Vocês têm ideia do que isso significa? O quanto de química e o quanto de reações eu estava colocando na vida de uma criança de 2 anos? O quanto de efeito colateral e o quanto de dependência química isso ia causar, tornando as vias aéreas e respiratórias dele preguiçosas e sinalizando alergias, né? Porque o antihistamínico, ele induz a produção de histamina, não sei se vocês sabiam. Vai induzir mais histamina a ser produzida, portanto, se ele não era alérgico, ele vai ficar muito rapidamente. Fora todos os efeitos, né, que nós sabemos que um antihistamínico pode causar a nível renal numa criança e num adulto também, né? Mas quando a gente fala de uma criança, o organismo é todo mais sensível. Eu não aceitei isso, mas eu não tinha outra saída. Eu tinha que ficar fazendo esse trabalho sistemático porque meu filho tinha 2 anos e eu tinha muito medo das crises, eram apavorantes, né? O que aconteceu na minha vida? Quando eu descobri a aromaterapia, direto no Brief, o que aconteceu, gente? Eu não tirei a bombinha de Aerolim do meu filho do dia pra noite. Eu não tirei o antialérgico, nem nas crises eu diminuí o uso de prednisolona ou não fiz uso de algum anti-inflamatório ou um antibiótico necessário para aquela situação. Eu fui inserindo o Brief na rotina do Gabriel gradativamente, junto com o lavanda, que eu não sei se vocês sabem que é um antihistamínico poderosíssimo, preventivo também. Então, à noite no difusor, Brief lavanda. Durante o dia, Brief e de inalação e Brief no peito, diluído em óleo de coco fracionado, um Vic Vaporub, né? Eu fui diminuindo as dosagens de medicamento. Quando eu chegava no pediatra, eu ouvia, mas podemos diminuir um pouquinho mais o Aerolim. Não há necessidade de uso contínuo. Por quê? Porque o organismo dele estava dando conta gradativamente. Então, eu consegui desapegar hoje 100% de bombinha de Aerolim. Gabriel faz praticamente 2 ou 3 anos que não faz uso de antibiótico nenhum. E era uma criança que fazia uso recorrente de antibiótico, dia e noite. Eu cheguei ao injetável, porque não tinha mais o que o corpo dele aceitasse. E eu comecei a desfazer o processo alérgico e desviciar o ciclo de antibiótico, e até que ele não precisa mais. Então eu faço um uso diário do Brief. Todos os dias, vocês vão acompanhar nos meus stories ali, quem quiser. Ele passa na mãozinha, ele mesmo já faz o uso dele, ele sabe como fazer, ele adora fazer o uso do Brief.
E à noite o lavandinha junto com o brief, né, no difusor, utilizando o brief como Vic Vaporub. Anotem aí, brief Deep Blue, óleo de coco fracionado, Vic Vaporub. Temos o mais natural, sem efeito colateral. Você pode passar todos os dias para dormir, porque não tem efeito colateral. Não é só passar quando tá sentindo alguma coisa. É passar para que não sinta alguma coisa. Olha a diferença. Então, a aromaterapia é isso. Você vai poder usar no seu filho antes que ele tenha sintomas. Antes que ele apresente sintomas. Porque quando ele realmente estiver muito congestionado, que a coisa estiver ruim mesmo, que você perceber que vai ter febre, a gente tem outras possibilidades, né? Você vai usar um melaleuca, um eucalipto numa água quente, fazer ele inalar, vai tirar toda o seio da face, vai tirar toda aquela porque ele tá trancando, né, o seio da face ali, e vai funcionar. Se o organismo da criança tiver tapado de antibiótico, de remédio, de antialérgico, você pode tentar tudo. E você vai ter que ir pro pediatra, para um plantão, vai ter que fazer o uso de medicamento mais forte, porque nada vai chegar ali, vocês entendem? Você vai começar a trabalhar no seu filho uma maneira de o organismo dele responder às soluções naturais. E aí vem muito da constância da mãe, né? Aquela mãe que vai comprar o lavanda pra criança pra começar a testar como antistamínico, usa num dia e vai usar depois quando o papa morrer no outro. E aí vai olhar pra você e vai dizer, mas pra mim não funcionou. Vai funcionar nunca, se não tiver constância. A mesma coisa que colocar gasolina no carro só uma vez no mês e quiser que ele ande o mês inteiro, se você não reabastecer. Você precisa ter a rotina de todos os dias fazer uso da aromaterapia com seu filho, para que o organismo dele abrace as soluções naturais e comece a devolver os benefícios. A gente precisa desgrudar da ideia de que a aromaterapia vai agir exatamente como o medicamento age, né? A nível pontual, o medicamento chega e dá um coice, pá! Ele age e ele destrói todo o resto. Tipo quando vão explodir os terrenos baldio para fazer prédios, sabe? Vão arrumando o terreno, eles explodem para deixar tudo liso, mas todos os prédios ao redor vão ter rachadura. É o que acontece quando a gente faz uso de medicamento em criança. A gente vai fazer uso no medicamento de uma criança quando esse medicamento for realmente necessário. Quando uma criança tiver algo muito, muito forte, alguma bactéria no corpo, um vírus que a gente não consegue dar volta, nós vamos atenuar os sintomas através da aromaterapia, mas se for necessário usar uma medicação, e ela vai ter resposta. Não há necessidade antes. E já que a gente está falando em febre, e eu falei do brief como cara para ter em casa, eu vou falar também do peppermint. Eu falei hoje de tarde dele para adultos, né? O que ele pode fazer na vida de um adulto, mas o quanto ele pode agir na vida de uma criança, vocês não têm ideia. Qual é a mãe que tá nessa sala? Qual é a avó que tá nessa sala? Que mediu a temperatura da criança. E até eu vou falar um pouco de mim, tá? Porque eu era doida do termômetro. Aliás, eu nem confiava nos termômetros. Eu tinha 3, 4. Pra ver se eles estavam medindo certo. Dava num, eu ia no outro. Porque eu não acreditava que aquilo lá tinha sido... Olha a agilidade, pegando o negócio com os pés. Não achava que aquilo lá tinha sido real. Aí eu tinha 3, 4 termômetros pra ver se era verdade. A doida do termômetro. Depois eu vou contar pra vocês por quê, né? Porque o Gabriel com 2 aninhos me deu um susto. Aí eu entendi, através de muito estudo e como fisiologista, gente, que a aumento de temperatura, 37,7, eu não preciso correr para um paracetamol, que dei uma louca, para entupir o meu filho da substância que causa mais insuficiência renal, insuficiência cardíaca, deficiência metabólica no mundo, já com estudos científicos e publicados, não sou eu que estou falando. Fazer uma criança fazer uso disso toda vez que a temperatura dela chegar a 37,7. E uma dipirona, que tem mãe que corre já pro mais forte, né? 38 graus de pirona. Você sabe o que a dipirona faz, gente? A dipirona primeiro aumenta a temperatura para depois baixar. Então você coloca o seu filho num risco metabólico até de uma convulsão. Mães desavisadas aí. Porque ele vai primeiro aumentar e depois ele vai baixar. Pra quê? Se eu posso utilizar uma substância, se eu posso utilizar um óleo essencial que vai promover a baixa dessa temperatura de forma natural e eu vou conseguir muito conscientemente e mais tranquila, porque a gente fica desesperado, entender o que aquele aumento de temperatura no meu filho tá tentando me dizer. Porque a febre, ela não é uma doença, você não precisa calar ela, você precisa ouvi-la. Você não precisa acabar com ela, você precisa entender o que ela tem pra dizer.
Por que que a temperatura do meu filho está aumentando? E aí o Peppermint é um grande aliado. Você vai fazer uma massagenzinha na sola do pé, você vai colocar na nuca. Eu hoje, no Gabriel, já faço uso de forma interna, porque ele tem 8 anos. Então eu já pingo uma gotinha embaixo da língua e faço uso com um paninho, né? Boto embaixo da axila e na testa. É 5 minutos, a temperatura cai. Ela fica ali em torno dos 37, 37,5, para que eu possa racionalmente entender o que está acontecendo com ele. E aí eu vou identificar se tá trancado, se é seio da face, se é uma tosse, se a tosse é alérgica, se a tosse é seca, para mim ver qual solução natural das quais eu disponho na minha casa eu posso utilizar com ele. E isso é real, gente. E pasmem, também é preventivo, porque se você colocar uma gotinha no mel todos os dias, com lavanda e com lemon, você tem o mais poderoso antihistamínico preventivo. Quando é que você ouviu na sua vida um antialérgico preventivo? Natural, sem efeito colateral. Crianças a partir de 7 anos podem fazer uso, sim. Uma gota de lemon, uma gota de peppermint, uma gota de lavanda em uma colher de mel, todos os dias. Quando a criança estiver começando a desenvolver uma rinite alérgica, difusor, os 3, durante o dia. À noite, lavanda e brief. Tira com a mão, depois vocês me contem, tá? Lavanda, lemon, peppermint no difusor durante o dia. Brief, lavanda durante a noite. Me contem, porque é como tirar e desobstruir com a mão. E aí, quando o Gabriel tá muito trancado, eu faço a lavagem nasal, vocês sabem, né? Com a seringuinha, na diagonal, lavo o narizinho, limpa de um lado, parece que estão matando a criança, mas eu faço. Limpa do outro, limpa, desobstrui as vias aéreas. O melaleuca e o eucalipto numa água quente são valiosos para fazer aquela inalação. Valiosíssimos, e se é uma criança mais um bebezinho, pode colocar no quarto dela uma água, uma bacia com água fervendo, pinga umas 3 gotinhas de melaleuca, umas 3 gotinhas de eucalipto e deixa naquele ambiente, para ela ir inalando, sentindo, né? Se é uma criança maiorzinha, faz colocar a cabeça com um lençolzinho por cima, vai desobstruir também. Então você vai tendo essas formas de uso. Eu gosto muito também de utilizar On Guard e eucalipto. On Guard é um mix para imunidade, que age direto no intestino também, para doenças sazonais, é bom para dor de garganta. Eu misturo com o orégano, que é um poderoso antibiótico natural. Eu faço um rolãozinho e eu uso no Gabriel bem diluído no seio da face e no peito, quando a coisa tá muito feia. E aí eu faço esse mixinho, gente, e funciona de uma forma fantástica. Então a gente vai aprendendo a lidar gradativamente com aquilo que a criança recebe, aceita e responde. Eu não fico em casa sem peppermint, sem brief, lavanda e lemon. Acabou. Lavanda, lemon, brief, peppermint tem que estar em casa. Crianças muito ansiosas. Crianças que você percebe que tem uma ansiedade muito grande, que tem uma dificuldade de prestar atenção, foco, muito pequenininhas. O brief ajuda, porque vai causar uma sensação de liberdade de vias aéreas, ela vai conseguir respirar mais devagar, mais facilmente e melhora. Adolescentes aborrecentes, né? Ansiosos. Peppermint, brief na mão. É verdade, gente, são propriedades que vão causar uma sensação, uma sinalização de substâncias reconfortantes, né? E vão facilitar a respiração, para que pensem nós, adultos, quando estamos com uma crise de ansiedade, o que nos falta? O ar, né? Uma pessoa com uma crise de pânico agudo, o que falta? O ar. Então, se você trabalhar no adolescente de forma preventiva, que as vias aéreas dele, a sensação de bem-estar dele vai aumentar, eu indicaria os 2 todos os dias para um adolescente, um aborrecente aí, se acalmar, se manter ativo, focado, porque adolescente dorme pra caramba, né? Vai dormir um pouco menos, vai ficar mais ativo, e junto com um brief, ele vai poder causar essa sensação de bem-estar. Durante o dia, testa na sua casa, num difusor, esses 2, tá?
vai te dar ao mesmo tempo que uma sensação de foco, concentração e disposição. Você vai se sentir respirando melhor, principalmente em cidades muito úmidas, locais muito úmidos, né? Onde o ar fica mais pesado. Coloca um brief, no difusor ultrassônico e não em qualquer aromatizador ou umidificador que você compre xing-ling. Não vai ter a mesma eficiência, tá? Precisa ser um difusor ultrassônico preparado para receber as propriedades dos óleos essenciais. Vocês conseguiram entender a diferença? Então não tem mistério quando a gente vai cuidar de criança. A gente tem os mesmos cuidados que a gente teria para qualquer outra coisa, né? Por que criança não toma óleo essencial, uso interno antes dos 8 anos? Porque a criança nem come direito antes dos 8 anos. Se ela comer algo muito pesado, vai passar mal. Se ela comer algo que... se ela comer algo que não tá funcionando, ela vai ter uma dor de barriga. E uma coisa bacana de Peppermint, viu? Festinha de aniversário de criança, né? Aquela que a gente atira os filhos, eles parecem uns desesperados que nunca viram Coca-Cola e negrinho na vida, né? Parecem tudo uns loucos desvairados e comem sem medida e tomam coisas que não costumam tomar em casa, né? E voltam com dor de barriga e não conseguem dormir. E Peppermint, barriguinha, óleo de coco fracionado, faz uma massagem, vai facilitar a absorção daqueles alimentos estranhos ali, que não são consumidos diariamente, vai ajudar o intestino a trabalhar e aí vai parar a inquietude daquela criança, né? Então, o que eu faço com o Gabi, né? Eu já passo antes dele ir pra festinha, Peppermint na barriga, um Zengestzinho aqui no estômago, vai pra festinha, quando volta, passo de novo. Daí a gente ajuda, né? Porque é preventivo, tu já sabe o que vai acontecer, então tu já previne e já utiliza, né? Não poderia deixar de falar do Copaíba, que para crianças é muito, muito, muito fantástico também, porque ele é um anti-inflamatório natural, anti-inflamatório. Vocês têm noção? É um anti-inflamatório natural que vai agir em todo o metabolismo infantil. Você pode utilizar no mel, você pode utilizar aromático, você pode utilizar tópico. Dependendo da idade da criança, eu colocaria no protocolo de toda a criança, para junto do Peppermint fazer uma modulação intestinal, passar na barriguinha todos os dias ali, para melhorar a absorção dos alimentos, principalmente para crianças neuroatípicas, como é o caso do meu pequeno, né? Com maior dificuldade, seletividade alimentar, dificuldade para comer. Então eu utilizo Copaíba e Peppermint para trabalhar essas questões de absorção de alimentos, né? Que fica mais fácil. Eu poderia ficar aqui, olha um menino lindo ali, oi Rafa, já vi você passando no pezinho, né, os óleos essenciais, e eu adoro ver que eles mesmos manipulam, né, os rolãozinhos, enfim, é uma gracinha, e isso é a aromaterapia, né, é a segurança de uma criança poder fazer o uso e a manipulação. Então, se eu pudesse dar uma dica para você, mamãe que tá aqui, que é convidada, para você, consultora que tá aqui, que tá querendo aprender, que tá querendo indicar de forma mais assertiva, tenha em casa, mãe, que vai começar hoje com a aromaterapia, que vai começar hoje a inserir os óleos essenciais, pelo menos um brief, um peppermint e um lavanda. Pelo menos, tá? Para começar a introdução da aromaterapia de forma saudável, segura, na sua família e no seu filho. Pelo menos esses 3. E nós temos algo na doTERRA chamado Clube de Vantagens. Você pode se cadastrar para ser um cliente preferencial, ter imensos benefícios e ainda comprar esses produtos com desconto. Então, se você quer deseja começar a entender como é que funciona a aromaterapia com seu filho, como é que você pode cuidar do seu filho de forma mais natural, a minha dica é Peppermint, Brief e lavanda. Tenha esses 3 em casa para ontem, para começar a introdução da aromaterapia dentro da sua família. Agora uma bomba vai estourar. Já dei a dica para vocês. Já falei que não pode faltar. E agora um furo de reportagem só para quem tá nessa live super especial. Amanhã, prepara-se, reserve, chama quem te convidou, já faz a reserva, porque não vai durar. Uma super promoção da doTERRA pensando na gente, nesses 2 produtos que eu falei pra vocês, com um desconto surreal.
especial. 2 produtos Brief Peppermint de 15 ml para você que já é membro e para você que quer ser cliente preferencial. Não perde a oportunidade. Os 2 produtos vão sair por R$ 199. Só amanhã. Só amanhã. Para você ter uma ideia, cada frasquinho desses tem 300 gotas. Você vai utilizar uma gota. Cada gota nessa promoção vai custar menos do que 20 centavos. Menos do que 20 centavos vai sair nessa promoção. Então é amanhã, corre porque não vai durar, chama o teu consultor, chama quem te convidou e se você é cliente preferencial, já garante essa dupla. Amanhã está no sistema por R$ 199. É uma promoção da Duterra, é uma promoção especial. Eu já tô assim, vou fazer todo o meu estoque para cuidar da galera aqui de casa e vou garantir os meus olhos. Certo? Acompanhe meu Instagram, acompanhe o Instagram de quem te convidou, acompanhe a galera, grupo de cliente preferencial, porque é amanhã. Espero que vocês tenham curtido as dicas. Era rápido, era pontual, era pra gente entender mesmo a diferença que isso faz na nossa vida, na vida dos nossos filhos. Eu sou a Aline Autoral, aqui do Rio Grande do Sul, sou fisiologista, sou mãe do Gabriel, sou líder Platinum da Duterra e sou muito feliz em poder trazer as informações de qualidade para vocês. Me acompanhem, quem esteve aqui comigo, faz um print, posta lá no Instagram, me marca e vamos fazer uma rede do bem incrível. Quem puder abrir agora a sua telinha aí pra gente fazer uma fotinho final, eu agradeço. Dei um sorriso lindo aí de quem compartilhou comigo essas coisas deliciosas. Quem puder fazer fotinho também me ajuda aí, que eu tô no Chrome. Dá um sorriso. Aê, meu povo lindo! Que alegria poder compartilhar tanta coisa bacana com vocês. Obrigada pela presença de todos. Sureia, Claudiane, Elídia. Eu gosto de ver que a gente se vê tão pouco. A gente se fala, mas se vê tão pouco, né? Que alegria ver vocês. Dani, Érica, Deia, Ju e tantas outras pessoas aí. Somos 19 hoje conectadas aqui, né? Pra saber um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais. Você que é convidado, então chama quem te chamou, quem te convidou agora. Laís, tô vendo também. Tem Águida, tem a Dani, tem Bruno, Silvana. Ixi, quanta gente bacana, tá? Fico muito feliz de vocês terem conectado aqui comigo. Via Zoom, tô fechando aqui. Vou falar mais um pouquinho no Instagram. Corre lá que vai ter mais coisa legal no Instagram. Corre lá, tô ao vivo. Beijo no coração de vocês e façam perguntas que eu vou abrir uma caixinha de perguntas também. Tchau, tchau! Fala, galera do Instagram! Fechei a sala do Zoom aqui. Muita coisa boa, vocês viram? Vocês viram? Promoção rolando. Você que é minha cliente, você que é minha consultora, você que ainda não é minha cliente, é o momento ideal para adquirir os 2 óleos promocionais Peppermint e Brief. Vem comigo, você vai ganhar uma consultoria totalmente gratuita. Vou te ajudar a usar isso e transformar isso no maior coringa que você vai ter na sua casa, na sua família, certo? Os primeiros ganharão um brinde surpresa diretamente da Autoral aqui. Então corre, faz a tua reserva os teus produtos, porque vai revolucionar a sua vida e a vida de quem você ama. Chega de entupir de remédio as crianças. Chega de... Tá sem som? Tá todo mundo me ouvindo aí? Eita, vocês não estavam me ouvindo? Meu Deus, será que essa live ficou toda sem som? Agora eu vou ver. Um beijo no coração de quem conectou. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.